Receber agora a deputada federal Tabata Amaral, ela que é do PDT, PSB agora, né? PSB, deu trabalho, viu? Desculpe, deputada, desculpe, a memória falhou. Deputada é do PSB por São Paulo. Bem-vinda, está me ouvindo, né, deputada? Estou te ouvindo, Tainá, um prazer conversar com você, um prazer estar aqui na CNN, obrigada pelo convite. Obrigada, senhora, por participar aqui do 360. Deputada, a gente quer falar de PEC, né? A gente está falando sobre isso já há bastante tempo. Ontem ficamos em cima da votação, ao vivo, tentando saber qual seria o desfecho. Foi uma articulação muito difícil para o governo eleito. Eu já vi elogios que a senhora fez para a necessidade de se adquirir os recursos necessários para um Bolsa Família maior, né, devido à necessidade de tanta gente em situação de vulnerabilidade, mas críticas também de que porque a articulação precisou passar pelo orçamento secreto, né? Foi feito um rearranjo para os recursos das emendas de relator chegarem até os parlamentares. Então, eu queria ouvi-la novamente sobre esse ponto. Vamos por partes, como você sugeriu. Acho que, em primeiro lugar, quem me acompanha sabe que eu sempre prezo pelo caminho do diálogo e da moderação. Eu nunca acho que a resposta está em um tweet, uma lacração, em uma frase fácil. Quando a gente olha para a PEC da transição, existe ali uma preocupação social muito grande de ter recurso para o ano que vem para pagar merenda escolar, bolsa de pesquisa, vagas em ensino técnico, o benefício da primeira infância. Então eu vejo essa PEC como extremamente importante. E também me traz muita tranquilidade a previsão que foi mantida na PEC, nós tivemos uma votação faz pouco tempo, de que a gente vai precisar discutir um arcabouço fiscal, uma âncora fiscal. Não dá para gastar indefinidamente, precisamos controlar a trajetória da dívida, precisamos controlar a inflação e sempre as pessoas podem esperar essa postura de mim, de entender que o social e o fiscal caminham juntos. Então, nesse sentido, votei favorável à PEC e acho que foi um passo muito importante. Passando agora para a segunda parte, eu venho lutando ao lado de outros parlamentares há mais de 2 anos contra o orçamento secreto. Eu fui uma das pessoas que provocou os partidos para que as ações que foram julgadas acontecessem. Ao longo desses anos, inúmeras denúncias no Tribunal de Contas, cada notícia que saía a gente investigava e ia atrás, porque esse é um escândalo de corrupção absurdo. Se a gente olha para os rumores, se a gente olha para os indícios, há acusações de que 50% do recurso do orçamento secreto que deixa de ir para a farmácia popular, que deixa de ir para a educação, vai para a bolsa de político corrupto, vai para a bolsa de empresário corrupto. Então, é claro que eu fiquei muito feliz com a decisão do STF de colocar o orçamento secreto como inconstitucional. Foi uma vitória, foi um avanço, mas eu tenho a leitura de que a batalha não terminou ainda. Por quê? Porque o que foi construído no Congresso é que agora metade desse recurso vai para as emendas individuais, ou seja, cada deputado passa a indicar 30 milhões de reais do orçamento público, cada senador 60 milhões de reais. E eu não acho que o dinheiro do povo tem que servir a negociata, tem que servir a compromissos. Eu acho que o dinheiro tem que ir para onde é mais necessário. Então, esse texto ele vai voltar para o Senado agora e eu seguirei lutando e me posicionando para que a gente derrube esse acordo que foi feito e para que os 20 bilhões do orçamento secreto voltem para o Executivo, voltem para políticas públicas. Deputada, eu vou colocar na nossa conversa a nossa analista em Brasília, a Larissa Rodrigues, que também tem pergunta. Lari, é contigo agora. Oi, deputada, boa tarde, que bom falar com a senhora aqui na CNN. A senhora estava há pouco na Câmara acompanhando toda essa votação, ela até disse que tem que correr para daqui a pouco votar o segundo turno também. Sobre a questão do orçamento secreto, nessa divisão que ficou agora, a gente percebe que fica, vou até arredondar para 20 bi, seria 10 para o Congresso, 10 para o governo. Mas nesses 10 bilhões que iriam para o governo via RP2, é um nome complicado que se dão ali, né, que teria um carimbo por fim ainda do relator do orçamento. Ficou essa parte. A senhora acha que isso é uma tentativa ainda do Legislativo de continuar com as coisas como eram? E de que modo também pode ter uma movimentação para que os presidentes das casas consigam pegar um pouco de poder também dessas emendas, já que agora eles vão ter o mesmo número de emendas dos demais parlamentares, deputada? Larissa, é um prazer conversar com você também. Eu estava em um debate intenso com a minha equipe mais cedo, porque há diferentes interpretações em relação a esse trecho da RP2.
A interpretação que eu faço com a minha equipe é que a palavra final será do Executivo, ou seja, que o relator do orçamento vai poder fazer indicação, mas que no final o Executivo... Tabata, só um minuto, deputada, te peço desculpas, rapidinho a gente vai precisar só piscar uma imagem ao vivo que é muito representativa, que é a chegada do Volodymyr Zelensky nos Estados Unidos. A gente está vendo imagens ao vivo, ele em Washington, ele se reuniu com o presidente Joe Biden nesta tarde e vai falar numa sessão conjunta do Congresso americano à noite. É a primeira vez que Zelensky, presidente da Ucrânia, país em guerra, deixa a Ucrânia desde o início da guerra, que começou em fevereiro deste ano. A gente vê imagens, então, da chegada do presidente ucraniano sendo recepcionado por Joe Biden com a expectativa de fala dele presencialmente pela primeira vez, já que ele já fez alguns pronunciamentos, inclusive para deputados e senadores americanos, por vídeo. Daqui a pouco, então, a gente volta atualizando vocês sobre esse assunto também, da chegada de Zelensky nos Estados Unidos. Eu volto com a deputada Tabata Amaral agora. Deputada, me desculpe interrompê-la, a gente precisava... Eu tava brincando aqui na minha cabeça que isso é um pouco do meu trabalho diário. Debate orçamento, educação, aí volta para a saúde. É isso, você entende, né? A gente tenta juntar tudo de uma vez só. É uma notícia muito importante. Então, retomando de forma resumida, o entendimento que eu tenho junto com a minha equipe é que essa parte do RP2, da forma como está no texto, a palavra final será do Executivo. E que o Executivo, inclusive, poderá mudar o que foi disposto pelo relator do orçamento. O que está me preocupando e o que eu acho que a gente não está falando o suficiente são os 10 bilhões de reais que vão ser utilizados de forma compulsória, sem o Executivo ter margem para mudar isso, para engordar as emendas individuais. Para quem não sabe, cada parlamentar indica hoje cerca de 15 milhões de reais do orçamento público e justamente por saber que tem muita corrupção, então o deputado que coloca numa festa, que coloca para o seu apoiador, que embolsa uma parte, eu radicalizei no meu mandato. Nos últimos 4 anos, a gente fez um edital, um chamamento para a universidade, ONG e prefeitura mandar o projeto. Chamamos especialistas para escolherem quais eram os melhores projetos, fizemos votação popular, mas infelizmente isso é exceção. Então me preocupa sim essa diretriz que vem agora na PEC de que a partir do próximo ano, cada parlamentar poderá indicar não 15 milhões do orçamento público, mas 30 se for deputado, 60 se for senador. Digo isso porque esse texto volta para o Senado. A gente tem uma oportunidade, ao longo dos próximos dias, de explicar para as pessoas por que isso é ruim, de dizer a elas por que isso leva a distorções, leva a corrupção, para a gente tentar barrar lá no Senado. Agora, deputada, vou voltar um pouquinho no tempo para a gente andar um pouquinho para trás na época da campanha, né, quando muitos faziam pressão para que a senhora logo demonstrasse apoio ao presidente agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Dado esse apoio na campanha, essa chance de um compromisso, né, com as suas questões que foram colocadas para que esse apoio fosse dado, qual vai ser o papel da senhora deputada que tem entre as suas principais bandeiras a educação, que já cobrou recentemente o governo de um compromisso maior com corrupção no governo Lula 3? Qual será o papel que a senhora pretende desempenhar, não só no apoio, mas na fiscalização desse novo governo? Perfeito. Quem acompanha o meu mandato de perto, e mais do que isso, os 337 mil eleitores que me confiaram essa missão de um segundo mandato, eles sabem que podem contar com 2 coisas principalmente. 3, para não esquecer a terceira, que é muito importante. A primeira é ética. Meu limite é muito claro nesse sentido e não importa quem esteja no poder, meu combate à corrupção sempre será muito firme. O segundo deles é diálogo. Eu não estou aqui para lacrar, eu não estou aqui para fazer discurso bonito, eu estou aqui para lutar por coisas muito concretas, como lutei. Distribuição de absorvente, vacina de professor, recurso na educação básica. E o terceiro é coragem. Nem sempre a solução que eu julgo correta é a mais popular, é a mais simples, mas eu acho que precisamos de coragem para arrumar o Brasil. E eu digo isso porque nesses últimos 4 anos, em nenhum momento eu tive a oportunidade de dialogar. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um comunicado informal no Ministério da Educação dizendo que os servidores não poderiam se reunir comigo, porque ele sabia do meu trabalho sério de fiscalização. Nesses últimos anos, filhos do presidente da República foram às redes sociais para compartilhar fake news, para me intimidar. A única coisa que eu
que eu espero, o meu único pedido que eu fiz ao presidente Lula e que eu estou vendo ser cumprido diariamente é que haja espaço para diálogo. Que na hora que eu tiver uma solução para apresentar como proposta, na hora que eu puder trazer a minha opinião, que eu seja ouvida. E eu não espero jamais concordância 100%, porque isso é impossível. Eu sempre brinco, eu não concordo 100% nem com a minha mãe, nem com o meu namorado, nem com a minha melhor amiga. O que eu espero é que a gente possa colocar discordâncias de lado e focar em quem mais precisa, trabalhar para, de fato, cuidar das pessoas. Em relação ao combate à corrupção no Brasil, infelizmente, ela se manifestou em todos os governos desde a redemocratização. Ela não foi exclusiva dos governos do PT, ela aconteceu nos governos do PSDB, ela aconteceu agora de forma gigante no governo Bolsonaro. E nós precisamos encarar a corrupção não como um problema de fulano ou ciclano, mas como um problema da nossa democracia brasileira. Então, o pedido que eu faço é que a gente não coloque esse problema para baixo do tapete, é que a gente o encare de frente. E acho que essa decisão do STF de acabar com o orçamento secreto foi um passo muito importante nesse sentido. E por que não ser ousado? Pensar em uma comissão interministerial de combate à corrupção, pensar em fortalecer os protocolos, porque eu realmente acredito que uma das razões para a população confiar tão pouco na política, confiar tão pouco nos partidos, é esse sentimento de que a corrupção ela está por todo lado, o que não deixa de ser verdade. Nem todo mundo é corrupto, mas infelizmente a corrupção ela aconteceu nos mais diferentes governos e a gente precisa ser muito enfático para não permitir que os mesmos erros aconteçam. Tainá, posso fazer uma aqui? Vai, Mari, eu e você, a gente vai jogando aqui. Eu queria aproveitar o assunto educação, né, que a gente tem falado de alguns nomes para ser ministro, até onde a gente sabe vai ser mesmo Camilo Santana, e antes era cotada, que deve ser uma número 2, talvez cuidar da educação básica, Isolda Sela, do Ceará e do PDT, antigo partido da deputada. Perde ao não nomear Isolda se realmente o que acontecer vai ser Camilo, mais por uma vontade do PT, e também trazer a questão da representatividade feminina. Nós, né, 3 mulheres aqui discutindo política, olha o quanto é importante, mas se realmente não está faltando também cumprir um pouco essa promessa que Lula fez até durante o primeiro anúncio de ministros de nomear mais mulheres para o seu governo. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em Sobral, em 2 momentos no interior do Ceará, na Secretaria de Educação, justamente por Sobral ser essa referência para a nossa educação básica. Então eu digo isso porque antes de me entender como política, antes de me filiar a qualquer partido, eu já era muito fã da governadora Isolda, ela é uma grande referência para mim na educação e também aprendi a admirar muito o governador Camilo Santana, que teve um papel muito importante na revolução que aconteceu no Ceará em termos de educação. Eu digo isso porque eu realmente acho que essa dupla tem muito a contribuir para o Brasil e minha esperança é que eles coloquem a educação básica como prioridade número 1, o que infelizmente a gente não vê acontecer no nosso país já há muitos e muitos anos. Dito isso, o que mais me entristeceu nesse processo não foi que um seja um, que um seja o 2, eu acho que os 2 vão formar uma dupla muito boa. O que me entristeceu foram comentários que eu vi de políticos e na imprensa do tipo, mas a Isolda não pode ser ministra porque ela não entende de ensino superior. É aquela velha história, né? Se você é mulher, você tem que cumprir todos os critérios e mais alguns outros que inventam. Se você é homem, aí a coisa é mais fácil. Então, acho que a decisão, ela vai ser muito positiva, vai ser muito bom para a educação. Já falei com os 2, estou à disposição, estou na torcida, quero trabalhar junto. Só me entristece esses comentários que sempre aparecem para desabonar uma mulher. Vamos olhar os últimos 5 ministros da educação. Não entendiam nada de nada da educação, mas quando é uma mulher, não. Ela tem que entender absolutamente, de forma aprofundada, de todas as áreas. E eu digo isso para que a gente não permita que esse tipo de coisa aconteça. Que, vai ser fulana. Não, mas fulana não pode porque não cumpre esse quesito. Vai ser ciclana. Não, não pode. E, de fato, eu estou muito ansiosa, esperando para que mais e mais mulheres sejam nomeadas ministras. A gente deve ter um anúncio aí amanhã. Estou esperançosa, porque o Brasil é diverso. E até a política está mudando. Hoje a gente olha para o lado e vê muito mais mulheres, negros, periféricos, pessoas que vêm de famílias pobres como eu, jovens, ocupando esses espaços. E na política não pode ser diferente. E eu tenho certeza que um ministério diverso vai sentir as dores do nosso povo de forma muito mais profunda. Não é à toa que eu lutei tanto para que as escolas tivessem absorventes para as meninas mais pobres. Porque se você não é mulher, se você não estudou em escola pública, tem coisas que sequer surgem na sua cabeça.
Muito bem, deputada, ainda falando de ministeriáveis, a senhora já trouxe aqui o que a gente já tratava no início do 360, que é a expectativa de anúncio, logo que essa PEC for aprovada, anúncio de novos ministros, né? Tem várias pessoas sendo aventadas e, dentre os nomes que chegaram para a gente hoje, o do Márcio França, que foi indicado pelo PSB, pela bancada do PSB, recentemente no jantar com a presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para ser o nome do partido, já que o Flávio Dino estaria, ainda tem divergência sobre isso, mas o Dino estaria na cota pessoal do presidente eleito Lula. Que papel que o Márcio França, e se é ele mesmo, né, se é que é ele mesmo que vai ocupar esse espaço, que ministério pode ser contemplado para o PSB? Qual teria o perfil mais indicado para os quadros ou para ele sendo o quadro indicado pelo partido neste momento? Vou trazer aqui minha opinião e, obviamente, não falo em nome de todo o partido. Foi uma frente ampla que elegeu o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. E eu estava lá no segundo turno, manhã, tarde e noite, tentando virar cada voto que podia, em cada palestra, em cada rua. E eu digo isso porque a principal missão que a gente tem nos próximos 4 anos é unir o Brasil. É governar não para uma metade, mas para o Brasil como um todo. E a minha esperança, de novo, porque as coisas não aconteceram ainda, então cabe a gente ter esperança, trabalhar, torcer para dar certo, é que o governo pelos próximos 4 anos seja tão amplo quanto a frente que o elegeu. Seja um governo que dialogue com a esquerda, com o centro, com a direita, com todo o espectro democrático. E eu trago isso porque, assim como Marina Silva, assim como Simone Tebet, assim como Geraldo Alckmin, o Márcio foi muito importante para a construção dessa frente ampla. Foi muito importante quando abriu mão de sua candidatura ao governo do estado de São Paulo. É muito importante porque tem muita experiência em diversas áreas, tanto como prefeito, como governador. Então, não cabe a mim dizer qual cargo o deixaria feliz, qual cargo faz sentido para o presidente Lula, mas o que cabe a mim dizer é que eu espero que esse governo seja tão grandioso e tão amplo como é o nosso Brasil e que eu tenho certeza que essas figuras vão poder contribuir muito. E, obviamente, em conjunto com quem é aliado de primeira hora, como a gente diz, mas porque essa diversidade ela vai ser importante, essa diversidade ideológica, essa diversidade regional, partidária, porque assim a gente tem mais chance de dialogar com esse Brasil que está tão dividido nesse momento. Lari. Ainda sobre essa questão até da divisão agora, a gente percebe que vai ter algumas mudanças na próxima legislação, né? Lembrando que os parlamentares vão assumir em fevereiro, a gente está perto da posse presidencial, mas os parlamentares, a nova legislação para mais 4 anos, no caso da Câmara, assume no dia 1 ou dia 2 de fevereiro. Inclusive, se a senhora souber se é 1 ou 2, já avisa a gente que a gente está atrás dessa confirmação. Mas só para saber também, como vai ser, a senhora acha, esse novo legislativo? A gente percebe, em especial no Senado, talvez um legislativo mais bolsonarista, mais radical. Teve também algumas mudanças significativas na Câmara dos Deputados. E quais devem ser as pautas dentro do legislativo nesse momento agora de governo Lula, já que tivemos também um legislativo acompanhando a pauta presidencial nesses últimos tempos e algumas pautas mais progressistas, digamos assim, acabaram ficando paralisadas. Esses últimos 4 anos, eles foram 4 anos de um executivo cada vez mais forte. O governo Bolsonaro, por quaisquer que sejam as razões, abriu mão de orçamento, abriu mão de fazer política pública e a gente pôde contar com o Congresso Nacional. Na educação isso foi muito evidente. O novo Fundeb, que é estruturante para o financiamento da educação básica, foi o Congresso que fez, sem nenhuma participação do governo federal. Conectividade, vacina de professores, inúmeras discussões. Então foram 4 anos de um Congresso forte, justamente porque o Executivo estava muito fraco. Não acho que é isso que vai acontecer nos próximos 4 anos. E aí, de novo, a minha esperança e o que eu vou trabalhar para que aconteça é que a gente tenha um Executivo que aponte para onde vai o Brasil. E, obviamente, isso não quer dizer que haja concordância total, não quer dizer consenso sem nenhum dissenso, mas quer dizer que o Brasil está sem liderança já há muito tempo. Está sem liderança na pauta econômica, está sem liderança na pauta ambiental, está sem liderança na pauta da educação. E eu espero e acredito, pelo que conheço, que a gente vai começar a ter um pouco de diretriz. A nossa economia está destruída.
como é que a gente vai reerguer a economia? O Brasil perdeu todo espaço que a duras penas tinha conquistado na pauta ambiental. Como é que a gente se reposiciona, inclusive na política externa? Educação, 20 anos para trás, que nós perdemos de abandono escolar. Hoje, metade das crianças não sabem ler e escrever. Tudo isso vai ter que ser enfrentado com muita coragem, com muita urgência. Então, um pouco do que eu espero de mudança, mais do que se vai ser mais para um lado, mais para o outro, etc. e tal, é que a gente tenha um executivo amplo, que tente dialogar com todo mundo e que aponte as diretrizes. Porque na hora que fica cada um correndo para o seu lado, o Congresso, que é composto por 600 parlamentares, quando a gente pensa em Câmara e Senado, obviamente a gente vê que inclusive tem muito mais espaço para corporativismo. O que aconteceu ontem, contra o meu voto, com aumento de salário de deputado, com aumento de salário de senador, com aumento de salário para torta e à direita, quando quem está na ponta, o enfermeiro, o policial e o professor não recebem o digno, eu acho que fala um pouco disso, sabe? Tá faltando diretriz, tá faltando liderança, e eu acho que mais do que ser de extrema direita ou qualquer outra coisa, o Congresso tende a ser governista, e eu acho que é isso que vai acontecer. Muito obrigada pela entrevista, deputada Tabata Amaral. Vou te liberar, então, para a senhora seguir com a agenda aí também em Brasília, na Câmara dos Deputados. Vou correr para o plenário. Tem muito trabalho ainda pela frente. Espaço aberto para uma próxima entrevista. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Tabata Amaral SP, e até a próxima.